A história que nós trouxemos para vocês hoje é a história de um discípulo que queria saber qual era a melhor maneira de agir na vida. Interessante, né? Acho que é uma boa pergunta, me né? identifiquei bastante com esse discípulo. E ele pergunta para o mestre, né? Mestre, qual é a melhor maneira de agir na vida? E o mestre, como um bom mestre, ao invés de dar a resposta pura e simples para o discípulo, convida o discípulo a construir uma mesa. Vai trabalhar, rapaz. Porque a melhor forma, o trabalho enobrece, né? A melhor forma de aprender é na prática. Então vamos lá, construa uma mesa. E o discípulo foi lá e construiu a mesa. Quando faltava só a parte final, né? Colocar o tampão na mesa, o mestre se aproximou. Então ele viu que o discípulo colocava cada prego com 3 batidas certeiras. 3 batidas era um prego ali fixado. Mais 3 batidas, outro prego fixado. Até que sobrou um prego que ele não conseguiu fixar com 3 batidas. E então ele precisou dar uma 4ª batida. Só que ao dar a 4ª batida, o prego acabou entrando demais e feriu a madeira da mesa. E então o mestre que estava ali presente virou para o discípulo e falou: você estava acostumado a usar sempre 3 batidas. Ao precisar utilizar uma 4ª batida, aquilo saiu do seu hábito. E por isso você acabou ferindo a madeira. E o mestre conclui, né? Que toda ação, quando ela se torna um hábito, ela acaba se tornando uma ação sem sentido que pode causar danos. Antes da gente debater um pouco mais, a gente tem que abrir um parêntese para falar que o hábito que o mestre está falando não é algo que você faz de maneira rotineira, mas é algo que você faz de maneira rotineira sem prestar atenção. Então o hábito não é, porque a gente sempre fala assim, o poder do hábito... Nós somos seres de hábito, né? Nós não conseguimos... a gente não consegue viver sem hábito, né? A gente substitui um hábito por outro, mas a gente não elimina hábitos, né? E esse é o primeiro ponto que a gente tem que destacar. E aí entra, de fato, numa análise da história. A gente se foca muito em criar rotinas, criar padrões. Essa rotina, esse padrão... é sempre interessante porque ele nos ajuda a viver. Quando você tem uma boa rotina, você consegue encaixar determinadas coisas, você consegue no seu dia a dia organizar melhor a sua vida. Mas quando você faz isso e você não presta atenção no que você está fazendo, você faz como a pessoa que deu uma 4ª martelada com a força que não deveria ser para uma 4ª martelada. O mestre nos convida a prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo e entender a técnica que nós vamos utilizar de acordo com a situação. Não é, eu tenho uma técnica e eu uso ela sempre. Não, eu tenho técnicas de martelar e vou utilizá-la de acordo com a situação na qual eu estou. É entender que tudo na vida... a gente consegue se acostumar com qualquer coisa. O hábito, ele faz parte disso. A partir do momento que a gente se acostuma com alguma coisa que acontece de maneira reiterada na nossa vida, ou que nós praticamos de maneira reiterada, aquilo vai se tornar um hábito, a gente não tem como fugir disso. Mas é como o Paulo falou e como o mestre também coloca aqui, né? A gente tem que entender que muito mais importante do que o movimento, do que a técnica, é a aplicabilidade dela, o porquê que nós estamos fazendo aquilo. Na vida a gente tem as coisas que a gente está fazendo pela primeira vez, né? E tem aquelas coisas que a gente já está fazendo pela 10ª, 20ª vez. Essas tendem a se tornar hábitos. Então significa que aquelas coisas que eu estou fazendo pela primeira vez, eu vou prestar super atenção, normalmente é assim, porque eu não quero gerar danos, então eu não estou habituado a fazer aquilo, eu vou prestar super atenção. E naquelas outras que eu já estou mais habituado a fazer, eu vou prestar 0 atenção. Não é isso. É claro que, a partir do momento que eu estou habituado a fazer algo, eu já não tenho mais tanta necessidade de prestar atenção naquele movimento. Eu já não tenho mais tanta necessidade de prestar atenção naquilo que eu estou fazendo em tese. Porém, eu preciso continuar prestando atenção. Eu preciso continuar mantendo a minha consciência, o meu foco no porquê daquela ação, na aplicabilidade daquela ação. Porque aí sim eu vou ser capaz de realizá-la com muito mais eficiência, com muito mais eficácia. Por quê? Porque aquela ação já não é uma ação que eu domino num ponto de vista técnico, já é uma ação que eu domino no ponto de vista de movimento, porém eu ainda estou potencializando muito mais a minha ação, porque eu estou consciente do que eu estou fazendo, eu estou ciente daquilo que está
se mostrando para mim e da forma como eu tenho que me colocar naquela determinada situação. Logo, eu consigo gerar um resultado muito mais positivo do que uma pessoa que simplesmente realiza aquele ato de forma mecânica, de forma inconsciente e que tende a, como no caso do discípulo, acabar gerando danos. Ou mesmo que não gere danos, ele não gera nada de positivo, porque qualquer ação inconsciente, seja ela um hábito ou não, qualquer ação onde a gente não esteja presente, né, conscientemente naquela ação, ela é uma ação vazia. Ela não tem capacidade de nos gerar nenhum aprendizado, ela não tem capacidade de nos gerar nenhum desdobramento positivo, mesmo que ela não acabe não gerando nenhum negativo. Porque tem essa própria questão, né? O fato de você não gerar um dano não significa que você gerou uma ganho, ganho de fato. Um exemplo para ficar um pouco mais claro em relação a isso, a gente vive num país que gosta muito de futebol. E aí serve um pouco de exemplo, mesmo que você quase não veja futebol, você provavelmente já ouviu falar de uma situação como essa. Você tem um zagueiro, o zagueiro está acostumado a chutar a bola dando o bicão, porque a função dele é tirar a bola de perto da área. Mas em situações de ataque no qual o zagueiro está na área adversária, se ele pega a bola e ele dá um bicão como ele dá quando ele está na área defensiva dele, ele vai isolar a bola e não vai fazer o gol. Ou seja, ele precisa ter consciência de onde ele está para utilizar a técnica adequada para aquele momento. E adequar a técnica, ela é fundamental sempre, porque a gente precisa prestar atenção na gente, a gente precisa aprender outras coisas. Por mais que uma técnica que você tenha, ela seja muito boa e ela te ajude muito num determinado cenário, te garanto que ela não resolve todos os seus problemas. É importante conhecermos outras técnicas também, porque ao conhecer outras técnicas, você vai aprender a possibilidade de utilizá-las em outros lugares, em outras situações, ou até mesmo em situações do seu dia a dia, que a sua técnica que atendia às suas demandas pode ser aprimorada. O conhecimento é sempre importante. E se você gosta de aprender, se você quer sempre continuar aprendendo, refletindo sobre a sua vida, se inscreve no canal, dá o seu joinha, ativa o sininho para receber notificação de vídeo novo e até a próxima história. Tchau, tchau. Tchau, tchau.